Esta é Graziane Tavares. O maior sonho desta adolescente é seguir a carreira do fisioterapeuta e no futuro conseguir atingir o sucesso na vida profissional. Entrar no mercado de trabalho e ter um grande sucesso na minha carreira. Há pouco tempo, Graziane via os estudos como uma prioridade, mas a maternidade chegou mais cedo e os objetivos e sonhos que foram traçados durante uma vida são de uma hora para outra revistos. É que chegou a pequena Laila. Não foi algo não planeado e canto que isso me preocupa. Pensa, filho, que ele paga propina, dinheiro para cuidar de menino, comprar dote, que se quiser lá, lugar complicado. A rotina da jovem já não é mais a mesma. O desafio agora é saber conciliar os estudos e cuidar da filha de apenas 4 meses. Uma tarefa que diz não ser fácil. E complica-se mais um pouco. Afinal, Graziane depende financeiramente da mãe. Mim depende dele, para tudo, para a escola, para tudo. E agora, tanto a mim quanto a minha filha, não se depende tudo dele. O peso fica tudo sobre ele. É uma coisa que eu faço, eu desconfio, no fundo eu falo, Deus te ajuda a testar. Para nós, caso contrário, é mais uma responsabilidade. E além disso, o fato de estar na escola, que ela já é uma coisa que implica. Um bebê tem um custo e tem consequências. Psicólogos garantem, os problemas são maiores quando surge uma gravidez em adolescentes que dependem financeiramente da família de baixa renda. E isso acarreta a situação não só de abandono escolar, muitas das vezes não acontece, ou seja, raramente não acontece porque há outro adolescente que consegue conciliar de gravidez mais estudos, mas o aproveitamento não é a mesma. Economicamente, ela é também devastadora para as famílias. Muitas famílias não estão economicamente preparadas para esse novo ser, mesmo adolescente que também ainda economicamente não tem condições nenhumas para suportar as despesas desse novo ser e que o pai, normalmente em Cabo Verde, quando o pai também é adolescente, ele não faz parte deste processo. Para a OMS, a gravidez na adolescência ocorre entre os 10 e os 20 anos e a taxa mundial estima em 46 nascimentos para cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos. Especialistas defendem que a idade mais apropriada para se ter um filho é entre os 20 e 35 anos. Fazem que os riscos à saúde são menores. Ao contrário da gravidez na adolescência, que é considerada de alto risco. E Graziane já passou por essa experiência. Me perdi o primeiro semestre do segundo ano completo, a mãe interna, quando tinha filho. Vaneusa Borges é ginecologista obstetra. Explica que durante a fase da gravidez, a adolescente fica vulnerável aos riscos, sobretudo por fatores biológicos, já que muitas vezes o sistema reprodutor ainda não tem a maturidade completa. Daí a adolescente tem um maior risco de complicações do parto e da gravidez também em si. Tem o maior risco, por exemplo, de um parto prematuro, de um aborto espontâneo, de um bebê com alguma malformação, bebês também que podem nascer com baixo peso, anemia, doenças hipertensivas, nomeadamente pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Ou seja, um adolescente, o corpo não está preparado para uma gravidez e tem o maior risco de todas essas complicações. Discutível do pré-natal para evitar complicações durante a gestação e o parto, recomenda. Uma vez grávida tem que fazer o acompanhamento, como uma gravidez de risco, e um acompanhamento tanto com um médico, psicólogo, muitas vezes precisa de nutricionista, tendo em conta que são adolescentes que às vezes engravidam com um peso não ideal, às vezes menos de 45 quilos, e isto acarreta algumas complicações tanto para a mãe como para o bebê. Em 2013, Cabo Verde registrou uma taxa de gravidez de 20,1%, passando para 17,8% em 2017. Os dados são do Ministério da Saúde.
Uma queda que deve-se à expansão do programa Saúde na Família, que aproxima os jovens a profissionais da saúde, ao aumento da promoção do acesso a métodos contraceptivos e também ao programa Saúde na Escola, que fala da saúde como um todo no ambiente escolar. Mesmo em um cenário de redução, a maternidade na adolescência continua presente na realidade de muitas meninas cabo-verdianas, que pulam a fase da adolescência e se tornam mães e adultas ao mesmo tempo. Os concelhos com maior incidência de adolescentes grávidas destacam-se o Concelho de Ribeira Grande de Santiago, que lidera a lista com 32,6%, seguido dos Mosteiros com 28%, São Felipe 27%, Porto Novo 26%, São Domingos 24,8% e Concelho de Santa Cruz com 23,7%. E a Derlinda Fonseca faz parte dessa estatística e conheceu os mesmos problemas que a Graziane. Canto, desculpa, a primeira coisa que me pensei em escola, mora que não faz, e depois em paz também, coisa que está fala de coisa que me faz. Bom, é que esse primeiro dia foi bem difícil, primeiro tempo de tempos que eu estava na escola, primeiro cesariana já coisa é mais complicado, já me perdi uma terra. A Derlinda, Graziane e tantas outras adolescentes são pessoas que identificam pela história de vida, engravidam sem ao menos traçar um plano e por causa disso enfrentaram várias dificuldades e pelo menos não abandonaram os estudos. Mas não teve a mesma sorte. Com apenas 16 anos, descobre que está grávida de 3 meses, quando ainda estuda o 10º ano e por causa disso essa conversa mostrou-se que neste momento convive com um misto de sentimentos, tristeza, vergonha e até medo. Fica preocupado comigo, minha mãe está sempre. Estou falando para mim exatamente o que você chora. Boa, arrepende de ato, porque queria ser diferente, amor. Eu quero arrepender, mas eu queria ser diferente. Pelo menos, e para conhecer mais idade, com responsabilidade. Psicólogos explicam que a adolescência é uma fase de incertezas, inseguranças e de transição, que por isso o surgimento de uma gravidez nessa fase quase sempre traz consigo várias consequências. As consequências podem ser psicológicas, desde a depressão pós-parto, as frustrações até o suicídio, em muitos dos casos. Mas também nós temos consequências sociais e económicas graves, que é a questão da perpetuação da pobreza através da mulher. A gravidez vai reforçar aquela pobreza. Por quê? Porque normalmente é uma jovem que terá de abandonar os estudos, né? Terá de abandonar os estudos e ao abandonar os estudos o seu nível de escolaridade irá ficar baixo e mais tarde irá ter outras implicações por causa da sua inserção, da dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Os problemas não se limitam apenas em ter de enfrentar o desafio de uma gravidez não planeada e de abandonar os estudos. A adolescente tenta agora recuperar de um novo choque e dos grandes. Ela foi posta para fora da casa dos pais. No momento de dar conselho, não falava aquele tipo de uma ameaça, de um metimento. Mas se ele fazia algo daquela, manda pôr para fora de casa. Mas quando já acontece, minha deseja aquela mais. Minha deseja para continuar junto comigo, para morar ele namorado mais pequenote do que ele, estudante também, nunca se esperava me fazer assim. Mas aguentou, para morar ainda tem outro futuro para ele. Não tem vida, não tem uma situação de vida difícil. Ainda pensava, ele estava vivendo os conselhos, ele estudava primeiro, como o único futuro que tem para ele é pôr na escola. Junto comigo, mas me tem vontade de pôr junto comigo. Só que nunca estou conseguindo falar com meu companheiro para morar de desentendimento. Ele que tem ainda já um mês e tal fora da minha casa. Para psicólogos, a mãe de uma adolescente gestante precisa ter em mente que esse é o momento em que a filha precisará dela, talvez mais do que em qualquer outro momento. Porque essa adolescente ela é vítima 2 vezes. E ela já está num processo de muita dor, de muito sofrimento, ela se vê sozinha. Além de toda a pressão
e do julgamento social e comunitário. E na maioria dos casos, o pai da criança não é encontrado. Muitas vezes ele continua o seu projeto de vida, ele continua a estudar. Nessas situações é fundamental que haja apoio. Apoio parte da mãe, apoio da parte do pai. É fundamental que haja um consenso no sentido de ajudar a filha a fazer o planeamento. Para os especialistas, o caminho a essa realidade está na educação. Os pais devem dialogar mais com os filhos, explicar as consequências quando a vida sexual começa mais cedo. Especialistas acreditam ainda que a gravidez na adolescência deve ser levada mais a sério e ser tratada como um problema de saúde pública. É um problema de saúde pública porque acaba por abranger não só a adolescente que está grávida, o pai. Envolve-se todos os setores, além da família, além da sociedade, além dos poderes políticos. Acarreta séries de riscos e do desenvolvimento para a própria adolescente. Primeiro, admitir que ela é uma questão de saúde pública. Consequentemente, nós temos que criar estratégias públicas para tratar com o fenómeno, porque ela não deixa de ser um direito que deve ser garantido, que não deve perder os direitos, principalmente o direito à saúde, o direito à educação, o direito à orientação, o direito à assistência. As novas gerações começaram a imprimir novos comportamentos e tornou-se urgente garantir uma orientação para o desenvolvimento da sua sexualidade, de modo a evitar os problemas advenientes de mitos e tabus. Bom, infelizmente na nossa sociedade cabo-verdiana ainda os pais não têm muita abertura para falar em questões sobre a sexualidade. De uma forma bem genérica, acaba por ser por causa do aspecto cultural, porque ainda temos dentro da família os determinantes papéis sociais e que alguns assuntos ainda continuam a ser considerados como assuntos que não devem ser falados, assuntos que não devem ser mencionados em casa. Mesmo com as informações na escola, mesmo com a informação no centro de saúde, mas é fundamental que haja formação por parte dos pais. A gravidez na adolescência é um dos motivos que afastam os jovens da escola e também dos sonhos que acabam por ficar para trás. Como tantas adolescentes, também tem um sonho, ser veterinária, um sonho que ficou para trás ou simplesmente terá de ser adiada. A perspectiva agora é se preparar para a chegada do bebê. A diretora do liceu onde estudava constatou que as alunas grávidas continuam a abandonar a escola por medo ou vergonha, apesar dos incentivos para continuarem. Sim, nós sobretudo incentivamos as alunas a continuarem o estudo. Até este momento registramos 2 casos de gravidez onde as alunas acabaram por abandonar, apesar dos contactos que a direção fez com as alunas, com a família, portanto, não regressaram. Não queria voltar, talvez por vergonha, não quis voltar e não voltou. Há uma outra em que a aluna queria voltar, mas a encarregada de educação não queria que ela continuasse a estudar. Cabo Verde é um dos 26 países africanos, num total de 55, a registrar progressos em relação aos incentivos para a permanência de adolescentes grávidas e mães nas escolas, revela um relatório da Human Rights Watch. O país aprovou em outubro de 2017 o Decreto-Lei número 47/2017, baseado em medidas de apoio social e escolar que garantem o acesso e permanência das mães no sistema do ensino. Ao contrário da Graziane, da Derlinda e Wilma Fernandes e Ailine Custódio querem cumprir todos os ditados do futuro, incluindo o projeto de terem filhos. Antes de começarem a calcular o custo ideal de ter um filho, elas preferem terminar os estudos, se formar numa carreira profissional e depois pensar em formar uma família. Bom, o plano é que para ter uma família tem que ter um meio de sustento daquela família. Para ter meio de sustento da família, que é aconselhável. Você está foca na escola,
em primeiro lugar. Então, tá chamar aqui termina minha licenciatura e não só. Depois do mestrado, se com minha ideia de negócio, para depois ter um filho. Dar um tempo para entender o que se quer dessa vida pode ser crucial para ajudar e informar sobre a direção certa na qual se deve ir e como planear metas para o futuro. São essas as interpretações de Wilma e Aileen que aproveitam para deixar conselhos. Eu aconselho a fazer um plano de vida, um plano de vida que tem um planejamento que quer realmente na vida. A minha contra o aborto, mas também a favor da prevenção. Pode ter engravida, ter um filho sim, mas os sonhos tem que estar atrás sempre. Tá, também conclui a escola, alcança os objetivos primeiro e depois você também cria uma família de certa forma. E ter um segundo filho está sim no plano das meninas, só que desta vez aprenderam a lição. O meu foco é ir na universidade, cuidar da minha filha, entrar no mercado de trabalho, mais tarde, pode ter mais um filho. Ainda pensa na escola primeiro, usa contraceptivos e outros métodos para mães, se não está feito, tchau.